Tudo bem? Já pensou em participar de uma igreja que ninguém te peça dízimo, ninguém peça para você construir um imóvel, ninguém peça para você comprar um terreno, ninguém peça para você fazer sei lá, um relógio, uma torre, nada, que ninguém tipo peça um centavo para você ser cristão, para você seguir a Deus, a energia. Já pensou, meu amigo? Seja bem-vindo. Meu nome é Levi, esse é o canal Você é Igreja. Você é o templo do Espírito Santo, você é igreja. Deus está em busca de amigos e não de dizimistas, pelo amor dele, tá? Vamos lá, vídeo de hoje. Qual que é o meu assunto de hoje? Meu assunto de hoje é consciente, subconsciente, pensamentos positivos, pensamentos negativos. Eu recebi no WhatsApp esses dias do Silvio lá do Morro de São Paulo, um abraço, Silvio, um vídeo que fala justamente sobre isso daí. Só que o cristão ele tem bastante preconceito sobre isso, sobre pensamento positivo, pensamento negativo, e eu vou tirar um pouco da religiosidade disso com esse vídeo. Com você que já deve ter sido abordado, você que é cristão, já deve ter sido abordado com esse tipo de assunto. Você que não é cristão, você que tipo faz parte da nova era ou faz parte do movimento que você bem entende, continua aí. O Jesus ele veio para todo mundo e meus vídeos são para todos também. E o que eu falo sobre isso daí? Sobre pensamento positivo, sobre pensamento negativo, sobre inconsciente, consciente coletivo, subconsciente. Eu não vou entrar em todos esses assuntos, consciente coletivo. Vamos falar só sobre consciente que é o que fala o vídeo. Quem sabe a gente nos próximos vídeos a gente fala sobre isso daí. Qual é a minha opinião? Minha opinião é simples e clara. O cristianismo tem uma série de... você observando a palavra viva, você vai lá ver que tem uma série de coisas que nós devemos seguir. E os movimentos como Nova Era ou o movimento que você achar, eles pensam parecidos com o cristianismo, muitas coisas são parecidas. Não estou falando só da Nova Era, estou falando de várias instituições. Tem instituição que fala coisas como o cristianismo, mas só que tem coisas que são contra o cristianismo, e são instituições que acreditam em Jesus e tudo mais. Eu penso que a gente tem que fazer o seguinte: o que for bom a gente absorve, e o que for ruim a gente joga fora, tá? O que eu penso sobre pensamento positivo? Pensamento positivo, meu amigo, para mim é fé. Então quer dizer que se eu chamar de pensamento positivo, não pode ser fé? Assim, quer dizer que se eu tiver fé da forma que você pensa em seu coração, assim é. Lá na palavra da vida fala assim. Então quer dizer que da forma que eu penso no meu coração, não tá certo? Isso que eu não entendo, entendeu? Então quer dizer assim, que se eu tenho um pensamento de fé, eu tenho um sonho, eu começo a sonhar com aquilo, da forma que eu penso no meu coração, assim é. Eu começo a crer naquilo, que aquilo vai se tornar realidade. Em vez de eu ter pensamentos ruins, pensamentos que não são de fé, pensamentos de dúvida, que é o que se chama de pensamento negativo, se eu não tiver fé, eu fico pensando, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Não é melhor que eu adestre a minha mente a pensar coisas que me levem à fé, que me levem ao caminho de Deus, coisas que estão perto do Pai? Porque qual é o pai que dá coisas ruins pro filho? Né? Que pai que quer dar uma coisa ruim pro filho? Mas se o filho acreditar que ele não consegue, que ele não vai fazer esse tipo de coisa, se ele não tiver fé, não vai acontecer. Isso pra mim é fé. Pensamento positivo é fé. Então, da forma que eu penso no meu coração, assim é. Então quer dizer que se eu pegar o meu subconsciente, tentar utilizar o meu subconsciente, falar para minha alma se acalmar e começar a caminhar com Deus, pensar com o Espírito Santo, para que eu tenha pensamentos legais, para que eu tenha pensamentos bons, pensamentos positivos, pensamentos de fé, para mim tá perfeito. Entendeu? Para mim tá certíssimo. Então quer dizer que pensamento positivo e negativo todos têm, independente de religião ou não. Aí quer dizer que se eu for lá falar pro cristão, ó, tenha pensamentos de fé, aí o cara fala, legal. Eu for falar, ó, energia positiva, aí o cara fala, não, isso daí não, isso daí é dos riponga lá. Eu não tenho nada contra isso. Por que esse cara tem contra os hippies? Talvez eles pensem diferente do cristianismo, mas o cara fala pensamento positivo, energia positiva.
Gente, então tem tudo a ver. É fé, então é fé. Então é que tem que ter o linguajar, né, de determinada religião, né? Cada um fala de um jeito. Então, pra mim, meu amigo, leia pra você ajudar o teu cérebro. Eu vou deixar o link aqui do vídeo na descrição abaixo. Ele é muito bom. Isso ajuda muito a você ter fé, a você melhorar a sua fé. A gente não controla a nossa mente e a gente passa o dia pensando um monte de bobeira, entendeu? E a gente tem que conduzir a nossa mente, adestrar a nossa mente a ter fé. Eu te indico a você ter pensamentos positivos, pensamentos de fé, tirar os pensamentos negativos que não tem nada de bom para você. Os pensamentos positivos vão te levar onde você quiser, onde seu coração sonhar. Isso eu tenho certeza. Deus, ele dá presentes para os filhos dele, ele gosta de dar presentes. Só que só chega nesse presente quem tiver fé. Tá bom? Um abraço. Até mais.